Fala, meu povo! Eu sou Ana Paula Rodrigues, professora de Direito Tributário, e nesses 5 vídeos nós vamos apresentar aqui as 5 últimas questões do exame da OAB número 39. Se você ainda não me segue nesse canal, me siga aqui no YouTube para receber outros vídeos. Eu vou sempre postar conteúdo aqui relacionado à preparação da OAB e outros conteúdos também de Direito Tributário. E me siga também lá no Instagram, @prof.anarodrigues. Então, vamos lá. Bom, a questão que nós vamos resolver aqui é a questão 26. A 25 a gente já resolveu no outro vídeo. Vamos ler a questão aqui para ficar mais fácil o raciocínio. No ano de 2022, os sindicatos de enfermeiros e de médicos do estado Alfa firmaram convenção coletiva de trabalho com os hospitais daquele estado, para que a remuneração paga pelo trabalho realizado nos plantões em final de semana passasse a ter a nomenclatura, olha lá, de indenização de plantões. Assim, não seria mais necessária a retenção na fonte do respectivo imposto sobre a renda da pessoa física. Olha que maravilha. Você muda o nome e não recolhe tributo, né? É o mundo dos deuses esse aqui, né? Quanto a essa parcela, aumentando como consequência o valor líquido de salário que os médicos e enfermeiros receberiam mensalmente. Então, vamos lá. Entender isso aqui. O que eles pretendem? Olha, vamos fazer o seguinte. Com relação à remuneração, e ele ainda fala, ó, para que a remuneração paga pelo trabalho realizado nos plantões passasse a se chamar aqui indenização de plantões. Por quê? Porque indenização é uma receita, um ganho que não é tributável. Porque uma indenização, ela é caracterizada como sendo uma recomposição de um valor patrimonial. Então, em razão, se você ganhou uma indenização por danos morais, ou se você ganhou uma indenização por danos materiais, aquilo está recompondo de alguma forma o que você perdeu, né? Em razão aí de algum ato que tenha sido cometido, alguma omissão que tenha sido cometida. Então, vejam, nesse caso aqui, eles estão tentando fazer o quê? Estão tentando alterar a nomenclatura da receita, do rendimento, para que passe a se chamar indenização e assim, então, isso não ser submetido à tributação pelo imposto sobre a renda. Será que isso tem cabimento? É óbvio que não, né? Então, aqui, no começo, você já percebe a sacada deles, né? Então, mudar o nome vai influenciar? Não. Seguindo, o médico João, que sempre cumpriu corretamente suas obrigações tributárias, preocupado com o decidido naquela convenção coletiva, procura o seu advogado para emitir um parecer sobre aquela situação. Então, você como advogado, falaria o que para o seu cliente? Olha, eu falaria o seguinte, esquece. Você pode chamar o seu rendimento, a sua receita do que você quiser. Só que para o fisco, isso não altera em nada. Não descaracteriza, né, a natureza do seu rendimento para fins de tributação. Então, veja como o examinador colocou aqui as alternativas. Diante desse cenário, à luz do Código Tributário Nacional, assinale a afirmativa correta. Letra A. Em razão da natureza indenizatória que essa verba passou a ter, o imposto de renda não incide. Não, balela. Independentemente da denominação. Eu posso chamar do que eu quiser. Né? Por exemplo, você quer outro exemplo? Reembolso, né? Quando você lida com ajuda de custo, com reembolso, se você quiser chamar qualquer outro tipo de receita ou de rendimento, catalogar com esses nomes, não vai funcionar, porque para o fisco você pode pôr a denominação que você quiser, que não vai desnaturar a origem, né? Não vai desnaturar a essência daquele rendimento. Letra B, embora não tenha caráter indenizatório, e não tem de fato, sobre tal parcela não haverá incidência do imposto, por se tratar de uma decisão tomada em convenção coletiva. Não, peraí. Convenção coletiva de trabalho vai ultrapassar os limites do próprio CTN? Nada disso. Então, independentemente deles terem ajustado em convenção coletiva de trabalho, isso não pode atingir a lei, né, que dispõe sobre a incidência do imposto de renda. C. Uma vez que se trata de classificação de verbas estabelecida por convenção coletiva, que tem força de lei, ó a tentativa aqui, né? Haverá hipótese de isenção
isenção tributária de imposto de renda. Então, veja, ele está falando assim, a convenção coletiva de trabalho, que regula relações trabalhistas, tem força de lei. E por ter força de lei, nós temos que entendê-la como uma isenção do imposto de renda. Que isenção aqui, ela precisa, para ser efetivamente uma isenção tributária, ela precisa ser colocada aqui, editada mediante lei, mas de lei do ente específico aqui, do ente federativo, e nesse caso, União. Então, a União é que deveria, né, editar uma lei dando uma isenção, se fosse o caso, que não é o caso aqui, tá? Deverá ser retido o imposto, né, na fonte sobre as verbas com a nova denominação indenização de plantões, pois a incidência do imposto sobre a renda independe da denominação do rendimento. Então, olha lá, que belezinha. Certíssimo. Então, letra D é o gabarito. Independe. Você pode chamar do que você quiser. Perante o fisco, isso não tem validade nenhuma. Ok? Deu para entender? Se não entendeu, bota aqui nos comentários a sua dúvida. Eu volto aqui para responder. Se necessário, a gente faz até outro vídeo. Não esquece de me seguir nesse canal do YouTube. Outros conteúdos serão postados. E me segue também no Instagram, @prof.anarodrigues. Te vejo na próxima.